A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna, programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nossa igreja fica ali no centro de Lages, na rua Coronel Fausto de Souza, 353, atrás do Seja. Você é nosso convidado para as nossas programações. Nós temos a escola dominical às 9h30 da manhã e à noite nós temos nosso culto às 19 horas. Você será muito bem-vindo, você e sua família. Nós vamos orar pedindo que Deus esteja nos abençoando neste momento e depois nós teremos a palavra dos nossos patrocinadores depois da oração. Oremos. Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, que o Senhor nos abençoe agora, Deus, na meditação da Tua Palavra, nesse momento especial, ó Deus, que estamos vivendo de final de ano. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine, ó Deus, que possamos trazer a Tua Palavra, que ela traga conforto, esperança e cura para o Teu povo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Então, queridos, vamos ficar com a palavra dos nossos patrocinadores agora. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Muito bem, nós estamos então no final do ano, estamos já na época do Advento. O Advento é a encarnação do Senhor Jesus, né? Nós comemoramos aí por costume ou por tradição, dia 25 de dezembro, Natal, o nascimento de Jesus, né? Então tem muita gente que não lembra exatamente, né, o porquê do Natal, associa somente com festas, com presentes, mas nós estamos aqui para trazer exatamente a grande mensagem do Natal. O Natal é o nascimento de Jesus que nós comemoramos. O nascimento de Jesus é um evento que é o mais importante para o nosso entendimento, para a religião cristã. E nós vamos ler hoje uma narrativa segundo escreveu o Evangelho de Mateus sobre o nascimento de Jesus. Eu quero te convidar para lermos, então, do capítulo 1 de Mateus, a partir do versículo 18 até o 25. Então diz assim, o Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu
enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome Jesus. Amém. Então esse é o nosso texto, e a nossa meditação em cima desse texto é analisando esse grande momento que dividiu a história da humanidade entre antes e depois, não é? Nenhum outro evento foi tão importante como a manifestação do próprio Deus em pessoa, encarnando-se, não é? Então ele sai da sua divindade, sai da eternidade e entra no nosso mundo finito, no nosso mundo com defeitos, caído, não é? Ele sai da perfeição da sua divindade e vem nos visitar. Então essa nossa crença naquilo que foi dito é porque Deus predisse e Deus cumpriu, e Ele mostrou no Filho dele que o fim último para o que nós fomos criados foi para a glorificação e exaltação do nome de Deus. Então, o primeiro momento aqui que eu quero meditar com vocês, queridos irmãos e irmãs, é que essa notícia é uma notícia para aquele jovem, né? O Evangelho de Mateus, ele é escrito para uma comunidade e vem trazendo a história, diferentemente de Marcos e de Lucas, vem trazendo a história de José, não de Maria, né? Então, na perspectiva de José, como ele recebeu a notícia, como ele ficou diante dessa notícia, uma notícia que ele não esperava, era inesperada para ele. Ele estava desposado da sua esposa já. Naquele tempo, naquele costume, o casamento já estava acertado e ele já era responsável pela sua noiva, mas eles ainda não moravam juntos, não coabitavam juntos, mas o contrato do casamento estava firmado. Então isso levou, né, aquele rapaz, ou seja, no caso José, a tomar um grande susto na hora que percebeu, na hora que recebeu a notícia que Maria estava grávida. E ele era um homem justo, como diz a narrativa aqui, não quis infamar a sua esposa, né? Ele assumiu todo o risco, ele assumiu toda a infâmia de ter se deitado com a sua esposa antes do que era contratado. Então José resolve abandonar, porque assim ela não seria culpada, ele seria o culpado, ele seria a pessoa errada na história aí, né? Mas Deus se compadeceu dessa vida, lógico, o propósito divino de Deus, né? É muito maior do que a história pessoal de José e mesmo a história pessoal de Maria. Então, esse foi assim, começa narrando exatamente sobre esse início conturbado do nascimento de Jesus. Ele foi um acontecimento sobrenatural, né? E nós cremos piamente nisso, nós cremos porque Deus predisse isso, e isso aconteceu de uma forma que o evangelista Lucas narra com mais detalhes pela sua natureza médica, né? Vamos lembrar aqui que Lucas era médico. E na conversa do anjo com Maria, revela-se ali o modo como ia ser, né? O anjo e o Espírito de Deus iria envolver Maria com a sua sombra e ela conceberia. Então, o nascimento de Jesus é um acontecimento sobrenatural. E não foi só na concepção, né? Foi no esclarecimento também ali para José que esse acontecimento sobrenatural foi revelado, né? Ele foi um acontecimento perturbador em segundo caso, né? No segundo ponto aqui. Primeiro, ele é um acontecimento sobrenatural porque foi uma ação do Espírito Santo. E depois, um acontecimento perturbador no plano terreno, na questão do compromisso daquele homem com aquela mulher, na questão da explicação que seria dado, né? Então José resolve tentar consertar essa situação embaraçosa, mas ele é orientado por Deus em sonho. Então eu queria só pontuar aqui exatamente isso. Muitas vezes nós nos deparamos com situações que não estão no nosso controle. E isso várias vezes ao longo da nossa vida. Situações que nós não temos o controle sobre ela.
E elas acontecem e de repente nós nos vemos assustados, sem saber o que fazer, sem uma orientação. E no caso aqui de José especificamente, ele foi ajudado por Deus numa revelação de um sonho, né? Deus usa ainda isso? Usa. Muitas vezes a nossa falta de entendimento e compreensão das coisas que acontecem nos levam a entrar em desespero, a ficar perturbados, a perder, né, a nossa razão por alguns momentos com a intenção de consertar algo ou de dominar alguma coisa que a gente pensa estar ao nosso alcance. Nós queremos resolver as situações do nosso jeito, dar o nosso jeito. E a gente esquece de consultar Deus, né? A história de Davi, ela vai mais ou menos por isso, né? Primeiro ele peca, e depois, nesse pecado, ele não se reconhece pecando ainda, mas ele sabe que aquilo está errado. E ele vai tentar dar um jeito, chama o marido da mulher da guerra, ele era um guerreiro, estava guerreando, ele havia se deitado com Batseba e ela havia engravidado, né? Aí são duas situações aí com a mesma notícia, uma gravidez não planejada, né? No caso de Davi foi indesejada, mas ali em Jesus não planejada pelo casal, mas nos planos de Deus era o momento certo, com a pessoa certa. No plano de Deus era a plenitude dos tempos, né? Mas no caso de Davi ele tentou consertar, tentou arrumar da melhor forma que ele conseguia, tentou enganar, e a hora que ele não conseguiu, ele recorreu ao assassinato também, né? Recomendou a morte de Urias e Urias morreu realmente em guerra, porque ele recomendou ao general que colocasse ele na frente de guerra para ele ser morto, e isso aconteceu, mas isso não resolveu o problema, né? Então, mas nós temos essa tendência de, diante das situações, dar o nosso jeitinho, tentar consertar, deixa comigo, né? Eu vou resolver essa situação. E nós não nos humilhamos diante de Deus, não colocamos diante de Deus a nossa necessidade, o pedido de esclarecimento das situações, né? Na carta de Tiago, no Novo Testamento, Tiago faz essa recomendação. Se nós precisamos de sabedoria, principalmente em momentos de tribulação, que nós podemos pedir a Deus, né? Possamos pedir a Deus sabedoria. Quando isso acontece, nesse momento, Deus nos dá sabedoria, e Tiago ainda enfatiza que, diante disso, Deus não pede nada em troca, além da sabedoria, da resolução desse problema, né? Para passar pela tribulação. Então Deus nos dá sabedoria. Então nós temos que, em primeiro lugar, pedir sabedoria a Deus numa situação de não controle, daquilo que não está no nosso controle. E a gente tem que lembrar, não está no nosso controle, mas tudo está diante dos olhos de Deus. De repente é um plano eterno de Deus, como foi o nascimento de Jesus. Era um plano eterno. Lá no Gênesis, Deus já diz, na sua sentença, ele dá a sentença a Adão, dá a sentença a Eva e dá a sentença a Satanás, que é a serpente. E na sentença a Satanás ele diz que o descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Então essa semente, a semente da mulher, é exatamente a promessa do Redentor para resgatar aquele que se perdeu. Então o Senhor Jesus é esse cumprimento é o semente da mulher. Ele foi gerado por Deus na mulher e ele vem como o Senhor e Salvador que pisa a cabeça do inimigo e esse lhe fere o calcanhar, assim como diz Gênesis 3. Então esse acontecimento diante de uma situação tão inusitada, tão diferente, José recebe um esclarecimento de modo extraordinário. Ele recebe a visita do anjo e esse anjo, no seu sonho, lhe explica. E quando o anjo lhe explica, faz sentido para José. Por que faz sentido? Porque o anjo contou? Não, porque José
é um homem piedoso, José é um homem que crê em Deus, José é um homem que conhece a palavra de Deus, conhece essa promessa do Salvador, que iria resgatar o povo dos pecados deles. E ele se vê agraciado também com essa mensagem divina. O próprio José, ele já sabe que o cumprimento dessa missão, ele é diferenciado. O que está acontecendo ali, ele é um privilegiado. Deus está agindo por meio da sua esposa. Deus está agindo para salvar o povo de Deus, o seu povo, através da sua esposa. Então, esse é um acontecimento perturbador no primeiro momento. Ele é lembrado que ele é um acontecimento anunciado na antiguidade já. O próprio Mateus traz aqui a lembrança naquilo que o anjo fala, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, a ordem do anjo também foi colocar o nome do Senhor Jesus naquele rebento, naquela criança que estava nascendo, nome de Jesus. E esse Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Então essa narrativa nos remete também ao cumprimento do que Deus falou através dos profetas. E Hebreus, quando vai contar essa história, a carta aos Hebreus no Novo Testamento, ele começa exatamente assim: tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, agora nos fala em seu Filho Jesus. E ele vai descarrilhando ali, né, vai trazendo ali do Antigo Testamento toda a referência a Jesus Cristo. No Antigo Testamento, nos Salmos, né, ele traz lá o Salmo 2, meu filho, eu hoje te gerei, né? A quem mais Deus chamou de meu filho, eu hoje te gerei, a não ser a Jesus Cristo? A nenhum anjo. E ele vai apresentando a pessoa de Jesus como o nosso Senhor e Salvador, como aquele que veio como o próprio Deus. Lembremos aqui, exatamente nesse momento histórico, o apóstolo Paulo fala que é a plenitude dos tempos, né? Isso aí somente nos planos eternos de Jesus. A plenitude dos tempos foi há 2000 anos atrás, para Deus. O momento em que toda a humanidade seria beneficiada com o levantamento do Salvador sobre a terra. Então, até aquele momento, a carta aos Hebreus nos revela também que todos aqueles que viveram antes de Jesus esperavam por esse momento, o momento do nascimento do Senhor Jesus, do Senhor Salvador. E ele se cumpriu nesse momento da história. Mas todos aqueles que viveram milênios antes de Jesus, todos aqueles que viveram antes do cumprimento dessa promessa, o autor aos Hebreus, ele destaca que todos esses que foram usados por Deus, que demonstraram uma fé na palavra de Deus, no cumprimento das suas palavras, principalmente na vinda do Messias, todos esses, começando por Abraão, por Isaac, por Jacó, todos esses foram salvos porque creram no cumprimento da promessa. Anteviram que o Senhor Jesus é o cumprimento da promessa da palavra de Deus. E eles foram salvos por isso. Então, em tese, todos aqueles que convivem hoje com essa lembrança ou essa comemoração do Natal têm um privilégio muito maior do que aqueles que viveram antes. Mas o modo da salvação de Deus nos alcançar é o mesmo. É a fé. A fé na graça de Deus em seu Filho Jesus. Então perceba que esse nascimento um acontecimento anunciado, e isso se revela também na visita dos magos que vêm do Oriente. Esses magos trazem a profecia sabendo que nasceu o Salvador. Eles recebem um sinal diferenciado no céu, uma estrela, a estrela de Belém, e eles estão atrás de um rei.
E eles estão buscando o rei. E aonde se busca um rei? No palácio. E eles vão ao palácio. O primeiro lugar que eles procuram o rei que nasceu é no palácio. Mas o propósito de Deus era o nascimento simples de Jesus, fora dos palácios. Porque o reinado de Jesus, ele é muito diferente do reinado dos homens. Ele é um reinado de autoridade e de glória. Assim como Deus se revelou num povo pequeno, no povo de Israel. Libertou Israel da escravidão do Egito. Deus demonstra o seu poder, a sua força, o seu propósito em ser glorificado por meio do seu povo, atuando com um braço forte. E aí ele revela também que essa promessa será cumprida numa criança, no fruto da descendência da mulher. E agora, nesse momento, esse fruto se revela nesse nascimento. Então esses magos que vêm do Oriente trazem presentes para um rei. E esse rei que nasceu deste modo. Primeiro, uma notícia que é perturbadora para os pais. Tanto José quanto Maria ficam meio atordoados. Mas Deus usa de uma misericórdia tremenda. Revela a José que aquilo que está acontecendo com ele é o cumprimento da palavra de Deus. Queridos, muitas vezes nós nos desorientamos, ficamos assustados com acontecimentos que não estão diante do nosso controle. Mas pode ter certeza que isso nunca fugiu do controle de Deus. E quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, tomamos conhecimento do seu caráter, de que ele tem um propósito para cada uma das nossas vidas, de que esse propósito, sobretudo, é para glorificar o seu próprio nome, nós podemos descansar nas promessas de Deus e tomar posse dessas promessas quando nós realizamos a seguinte atenção, que a maior bênção que Deus nos proveu foi o nascimento do seu próprio filho aqui. E esse nascimento que nós comemoramos agora no Natal dividiu a história, e antes e depois de Cristo. E todos aqueles que creem nesse cumprimento dessa promessa, nesse menino que ali nasceu, daquele modo, um modo simples, uma manjedoura, é o próprio Deus se revelando no mundo finito. Ele veio do infinito, veio da eternidade e se revelou no finito. E cumpriu tudo aquilo que a palavra de Deus estava dizendo. Nós cremos que essa palavra, ela é perfeita, ela é infalível e ela é a nossa regra de fé e prática, porque a palavra de Deus, o Deus que cumpriu tudo aquilo que prometeu e nos revelou a sua graça através do grande amor com que nos amou enviando seu Filho Jesus. Que essa palavra possa chegar ao teu lar, ao teu coração, aos teus familiares, desejando aí um Feliz Natal, que você possa comemorar, dando graças a Deus pelo nascimento dessa criança, que você possa se alegrar, exultar, glorificar o nome de Deus diante desta grande bênção, que foi o nascimento dessa criança há 2000 anos atrás, na plenitude dos tempos, e nos contempla com a graça de sabermos essa história. E foi assim o nascimento do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, sua família, e espero poder recebê-lo na nossa igreja e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Grande abraço. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra,